palavra do Senhor é assim, ela sempre se renova, ela sempre traz algo novo para nós. Eu queria compartilhar algo importante para ser aplicado em nossas vidas nesse dia, ou nesses dias. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 19, um termo bem falado, bem ensinado, e a nossa proposta em cada sexta-feira é isso mesmo, é gerar uma palavra simples, porém, que vai fazer você estar mais íntimo de Deus. Uma palavra de evangelismo que vai incomodá-lo, não apenas a se preocupar com a sua salvação, mas também a salvação dos seus amigos, das pessoas que você convive, outras pessoas que ainda há de vir a conviver ao entorno da sua caminhada. Então é importante, queridos, que você curta aí esse canal, aciona aí o sininho para maior divulgação do trabalho aqui da Palavra da Vida. Sabemos que está bem no início ainda, mas nada tem sequência se nós não começarmos, não é verdade? Então nós estamos incentivando os irmãos a continuarem firmes no Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, e a proposta é essa, que você possa crescer em Deus. Amém? Então lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo de número 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então entrou correndo adiante e subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali se havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então nós estamos diante de um quadro que houve uma conversão de alguém que provavelmente não tinha muita simpatia dos moradores da cidade a qual ele morava, porque Zaqueu era cobrador de impostos. E até hoje muitas pessoas fogem dos cobradores de impostos ou dos cobradores, né? Porque ainda para muitos isso é uma situação constrangedora, ainda mais que aquilo que se produzia, os impostos que ali eram recolhidos, iam para Roma e não era usado no benefício da cidade ou do estado no qual eles moravam. Então, nesta noite eu gostaria de falar a respeito de enfrentar dificuldades. E principalmente nesses dias que nós estamos ficando a maior parte do nosso tempo em casa, devido às leis que foram declaradas pelo governo. E o que acontece, queridos, é que quando nós ficamos em casa, mais do que talvez deveríamos, alguns problemas começam a surgir. A princípio é muito bom você ficar parado em casa, primeiro dia, segundo dia, mas geralmente depois do 4º dia, 5º dia, para aqueles que gostam de andar, caminhar, trabalhar, se locomover, isso já começa a se tornar um pouco inconveniente, porque o ser humano foi criado para produzir, para andar, para caminhar. Então eu queria que nesta noite você pudesse fazer uma reflexão do que você está fazendo no seu lar, dentro da sua casa, quais são as coisas que estão tornando para você coisas difíceis,
E diante desta palavra, o que você pode melhorar? No sentido de vida, no sentido de relacionamento, principalmente relacionamento com Deus, porque algumas pessoas se distanciam da comunhão dos irmãos que temem a Deus e às vezes acaba sendo induzido, embora na comunhão familiar, mas muitos que comungam dessa comunhão familiar, não comungam da comunhão que você tem exercido ou exercia com Deus. Então é importante que você tenha comunhão com Deus, para que a comunhão com Deus gere na sua comunhão familiar algo novo. E não é fácil, mas porém é possível. Então nós vemos aqui, queridos, que o maior desafio nosso nesses dias não é exercer o cristianismo dentro dos templos, haja vista que a maior parte dos templos estão fechados. Então a maior comunhão e o maior desafio que nós precisamos ter nos dias de hoje é desenvolver o nosso relacionamento em Deus, na casa, na família, ali onde nós vivemos, desenvolver a nossa cristandade junto com a nossa esposa, nossos filhos, os nossos amados, aqueles que convivem no nosso dia a dia. Então esse desafio, queridos, gera em nós algo novo. Muitas pessoas que reclamavam de trabalhar muito, já estão desesperadas querendo trabalhar de novo. Muitas pessoas que reclamavam da falta de tempo com a família, de estar com os filhos, ou dos filhos estarem com os pais, hoje já está reclamando do tempo que estão com eles. Então você vê que está acontecendo algo estranho. O ser humano, ele é insaciável em determinadas situações. Ora ele está bem, ora ele está mal, reclama de trabalhar muito e às vezes reclama agora de não estar trabalhando. Então nós precisamos estar sintonizados com Deus para que em cada momento da nossa vida, seja no trabalho ou seja em qualquer outro lugar que nós estivermos, nós aprendermos a contemplar a presença de Deus. Mas eu quero dizer também, queridos, que manter essa comunhão no lar, talvez é algo que é o mais importante, não apenas nesses dias, mas que era também em outros tempos da nossa vida, porque se tem coisa que Deus valoriza, é a família. Às vezes nós valorizamos tantas coisas e a família fica em segundo lugar, em terceiro lugar. Me lembro uma vez que eu fui convidado a promover uma palestra para casais numa igreja e nós descobrimos ali que algumas pessoas iam orar na igreja, iam fazer trabalhos na igreja, não é necessariamente porque elas amavam assim totalmente a Deus, mas elas encontravam ali na igreja, no templo, naquele barracão, no galpão, um refúgio para não estar convivendo com o marido que às vezes era tão aborrecido, a esposa que era tão aborrecida ou aborrecida, ou com um filho problemático. Então, para a pessoa não conviver com aquela situação, ela fugia para a igreja para orar a Deus. Ainda bem que ia para a igreja, melhor do que quando você vai a um lugar que te coloca em risco, a um lugar que você realmente pode se contaminar pelo pecado. Mas se formos honestos conosco mesmo, muitas dessas pessoas iam para a igreja, não era apenas para orar, mas é para fugir dos problemas às quais elas conviviam. E assim existem pessoas, queridos, que trabalham até mais tarde, inventam hora extra para que ela demore a retornar para os seus lares, porque o lar que ela convive já não é mais um lar de paz. O lar que ela convive não é mais um lar tranquilo, mas então ela começa a inventar até mesmo oração, jejuns, para fugir de algumas responsabilidades que Deus jamais ordenou que você fugisse. Mas na verdade, queridos, Deus quer que nós enfrentemos essas situações. Deus quer que nós façamos aquilo que precisa ser feito. Deus não é mágico. Algumas pessoas acreditam que Deus é mágico, mas Deus não faz magia. Magia quem faz são outras pessoas. Deus faz milagres.
E o maior milagre que Deus nos mostra é que mesmo falhos, mesmo com dificuldades, enfrentando situações difíceis, nós temos a oportunidade de mudar. Então a palavra inicial para você que está me assistindo, que está me ouvindo, é mudança. O milagre da mudança. O milagre que já foi gerado por Deus, mas que precisa ser recebido no meu coração e praticado através da minha atitude. Porque muitas pessoas estão pedindo para Deus fazer milagres em coisas que elas precisam mudar. Amém? Eu convivo praticamente o ano inteiro ouvindo e vendo milagres. Já vi pessoas que estavam desenganadas pela medicina, estão vivas. Depois de uma oração, depois de abrir os seus corações para Jesus, estão vivendo. Os médicos não compreenderam e não compreendem. Mas essas pessoas estavam impossibilitadas, às vezes na cama de um hospital, numa UTI, de tomar uma decisão por elas mesmas. Então Jesus entrou com o milagre ali, dando a elas a oportunidade de sair daquele estágio. Graças a Deus, muitas delas permaneceram na presença do Senhor, pela gratidão de tê-las tirado da morte, e outras não. Mas tem pessoas, queridos, que querem milagres onde Deus jamais vai operar milagre. Porque depende de uma vontade, depende do meu livre-arbítrio, depende de uma atitude em que vai levar-me a sair de uma zona de conforto e ir em busca daquilo que eu almejo, em busca daquilo que eu desejo. Então talvez, queridos, é um momento de você se debruçar na presença de Deus nessa noite. É um momento de você parar de chorar, de reclamar, e entender que agora você tem que ter uma postura de quem acredita num Deus que faz milagres. E às vezes o que nós precisamos fazer ainda hoje é nos posicionar como homens que desejam ter intimidade com Deus. Infelizmente, nós temos recebido pesquisas, estatísticas nestes dias, por causa dessa convivência familiar obrigatória, vamos dizer assim, muitas separações, muitos divórcios estão acontecendo. E eu fico assim impressionado, O tempo que nós queríamos em nossa casa, hoje é o tempo que nos tira da nossa casa. Há pesquisas que aumentou o número de separação. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas para viver aquilo que elas tanto desejaram. E espero que você não esteja nessa pesquisa, incluído aí nos gráficos, dessa pesquisa que foi feita. Porque viver junto, querido, é compartilhar não apenas os sentimentos bons, mas também os sentimentos ruins. Uma vida a 2, a 3, a 4, a 5, uma vida familiar, com os filhos, com as pessoas às quais nós amamos, você não vai ter só maravilhas. Já pensou uma casa que não quebra um copo, uma casa em que não tem que se trocar uma telha, uma casa em que tudo vai automaticamente na sua mão, a comida na sua boca? Você seria um robô, você seria uma máquina, você não seria uma pessoa que tem sentimentos, que tem um espírito, que tem uma alma, uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque o próprio Deus luta lutas ao nosso favor. O próprio Deus, Ele tem que decidir coisas para salvar pessoas. E uma das coisas que Ele teve que decidir para nos salvar é entregar o próprio Filho dEle em amor a nós, tão imperfeitos que somos. Então Ele olha para Jesus e a perfeição de Jesus faz com que de fato Ele olhe para nós com olhos de misericórdia e de compaixão e nos dá uma segunda chance. Então, queridos, eu quero fazer você pensar um pouquinho nesse dia. A palavra do Senhor é algo que nos faz pensar. Nós não podemos ler a palavra do Senhor como se lê um jornal, como se lê uma história, mas é importante que você leia a palavra do Senhor se incluindo naquilo que você está lendo, fazendo perguntas. Às vezes você ora a oração do Pai Nosso. Quantas vezes você já orou a oração do Pai Nosso? Talvez você nunca orou a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Às vezes você apenas repetiu a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas rezam a oração,
E rezar significa ler aquilo que está escrito, repetir algo que já foi escrito. Mas quando nós oramos a oração do Pai Nosso, é um pouco diferente do que rezar. Porque quando você ora aquele modelo de oração, você começa a fazer perguntas. Você começa a perguntar, né? Pai Nosso que estais nos céus, o que significa isso? E diante desse primeiro versículo, dessa primeira indagação, ali surgem outras orações para que a sua vida, até mesmo as suas orações, não se tornem orações repetitivas. O próprio Deus nos mostra em sua palavra que não é por muita repetição que Ele nos ouve. Mas nós vamos perceber que a atitude que um homem teve mudou toda a história dele. Não apenas dele, mas da família. Então, como a palavra do Senhor se renova em cada manhã, queridos, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Não existe arrependimento sem reconhecimento de que eu errei. Não existe como eu me arrepender daquilo que eu acho que eu estou certo. E quando eu leio a palavra, às vezes eu começo a perceber que, embora eu achava que eu estava certo, a palavra me arremete a pensar se de fato estou certo. Então, quando eu entendo isso, quando eu como a palavra, quando eu começo a degustar as palavras lindas escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, eu começo a ter as revelações. E o milagre acontece principalmente quando eu reconheço que eu preciso de mudança. O milagre acontece quando eu entendo que existe alguém superior a mim. Quando eu entendo que a minha razão, às vezes, não é nada diante da razão do Deus que me criou. Então eu começo a ter atitude. Se eu xingava muito, eu descobri na palavra que xingamento não atrai a presença de Deus. Então, ao invés de eu xingar, eu vou falar o quê? Glória a Deus. Eu vou trocar aquelas coisas que me apartava da presença de Deus por coisas que me atraem para Ele. É importante, queridos, que a palavra seja lida não apenas no sentido de gerar discussão, mas a palavra precisa ser lida para que, em primeiro lugar, haja uma mudança em mim, e através dessa mudança que existiu em minha vida, outras pessoas, através da minha mudança, possam também serem mudadas. Eu te faço uma pergunta: você tem mudado pela palavra que você tem lido? Ou você continua com o coração endurecido, achando que somente você tem razão, achando que tudo foi criado para você, tudo que está ao seu redor é mais importante do que coisas pequenas que você poderia ter, mas que geraria algo mais íntimo com Deus? Então eu deixo aí a pergunta para você fazer uma meditação. Infelizmente, queridos, muitas pessoas nesse tempo de ameaça virótica, né? Elas estão perdidas porque até então elas não estavam preparadas para enfrentar este momento. E tantas vezes a igreja ensinava: irmãos, preparem para as lutas. Tantas vezes a igreja nos alertava, os irmãos que ali pregavam, nos alertava para a necessidade de nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, que não apenas ficaríamos firmes com Ele no momento das alegrias, mas mais ainda no momento da necessidade. Irmãos, fiquem firmes. Irmãos, as lutas virão. Irmãos, a perseguição vai chegar, mas essa parte muitos de nós às vezes perdemos. Essa parte que gera luta, essa parte que gera conflitos, essa parte que gera atitudes de um procedimento na escassez, na sequidão, nos incomoda. Geralmente nós não queremos falar da parte que dói. Raramente nós damos risadas da morte. Raramente nós queremos falar sobre fazer um seguro de vida, de fazer algo para nos preparar ou preparar alguém para o dia da sua morte, porque a morte ainda incomoda. Assim como a escassez, assim como a dor, assim como a enfermidade. Muitas vezes nós queremos falar só de coisas boas, coisas que gerem em nós risadas, momento de diversão. Mas como anda a sua fé, queridos? Hoje,
sem muito espaço, porque você está convivendo numa casa lotada. Talvez você tenha 5 filhos numa casa de menos de 50 metros quadrados, porque os filhos hoje não podem ir trabalhar, não podem estudar. E isso tem gerado, conforme eu disse no início, muitas separações, até mesmo de pessoas famosas que viviam a vida de aparência, que aparentemente tinham um casamento maravilhoso, tinham filhos maravilhosos, mas esses filhos estão se perdendo por causa da convivência familiar. Enquanto que a proposta de Deus é que a nossa casa tenha paz. Ele mesmo fala aos seus discípulos, aos seus apóstolos: olha, quando vocês chegarem no lar, em alguma casa, para pregar a minha palavra, diga assim: a paz seja neste lugar. Às vezes nós falamos paz do Senhor com os irmãos, mas não há paz em nós. Então às vezes é melhor ficar calado e levar a paz do que falar muitas coisas sem paz. Jesus não mandou eu cumprimentar as pessoas com paz do Senhor, mas Jesus mandou eu levar a paz do Senhor, que é bem diferente. E essa paz, querido, precisa ser levada por você também, nesses momentos de provação, nesses momentos de luta. Quando nós fazemos um compromisso, nós precisamos manter esses compromissos. Compromisso da oração, compromisso da leitura bíblica, compromisso da manutenção do lugar ao qual nós congregamos, porque há despesas, o compromisso de ser fiel. E a fidelidade a Deus, queridos, não é apenas uma fidelidade espiritual, mas é uma fidelidade de permanência, é uma fidelidade de presença, é uma fidelidade em que mutuamente nós ajudamos uns aos outros, porque, queridos, a ideia do Senhor é repartir aquilo que Ele nos deu gratuitamente. O interessante, queridos, que nesses momentos de luta, em que a nossa fé está sendo provada, para quem olha a vida de uma maneira diferente, de uma maneira bíblica, é muito melhor do que um momento sem prova. É nesse momento, queridos, que nós estamos fazendo uma caminhada, não apenas porque nós queremos manter uma estética, nós queremos manter uma saúde, mas nós estamos fazendo uma caminhada porque o tanque do nosso carro está vazio. Não é verdade? Você está fazendo uma caminhada obrigatória, porque você está economizando, porque afinal de contas alguma coisa aconteceu que você não esperava. E nessa caminhada que você está fazendo porque o tanque do carro está vazio, o cartão de crédito está bloqueado, você ainda consegue olhar para os céus, enxergar Deus nessa situação e dizer a Ele: obrigado, Senhor, porque eu tenho perna para andar. Obrigado, Senhor, porque hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar, porque eu tenho saúde para trabalhar. Obrigado, Senhor, porque nesse momento de crise o Senhor pode me dar uma ideia, né? Ao invés de eu ganhar apenas alguns reais, eu vou ganhar muito, porque agora estou aprendendo não apenas a economizar, mas eu estou aprendendo que eu posso usar a sabedoria que o Senhor me deu, e através do uso dessa sabedoria, o milagre da prosperidade vai acontecer na minha vida. Nós não plantamos pé de dinheiro, mas nós podemos plantar plantas e vendê-las para conquistarmos dinheiro. É a nossa vida financeira melhorar. Quantas pessoas esses dias de crise estão fazendo coisas que elas nunca fizeram, coisas honrosas, para que elas continuem suas vidas. E muitas vezes o primeiro pensamento é a gente ficar quieto, nos acomodar, enquanto que o Senhor quer nos incomodar para sair dos nossos lugares e fazer um projeto novo de vida. Esses dias que você está tão distraído, Deus tem falado com você tantas coisas que você já havia ouvido, mas não tinha prestado atenção. Deus está te preparando, meu querido, para desafios maiores. E com certeza você vai vencer esses desafios, porque a experiência gera em nós uma força para podermos lutar. E muitas famílias nesses dias que eles estão se destruindo, porque no momento em que elas poderiam
fazer uso do fruto do Espírito, o qual elas ouviram tantas vezes, né? Que está lá em Gálatas capítulo 5, longanimidade, benignidade, mansidão, amor, domínio próprio e tantos outros atributos de quem teme a Deus. Nesse momento que você poderia estar plantando esta semente, porque a semente precisa ser plantada, você está desperdiçando a oportunidade de se dar bem em Deus. Você está desperdiçando a oportunidade de estar abraçando mais os seus pais, abraçando mais os seus filhos, porque às vezes há em você uma certa incompreensão daquilo que realmente tem valor. E a palavra de Deus é o maior valor que um homem e uma mulher pode ter, queridos. Esses valores são absolutos e eles são eternos. Eu quero te dizer que muitas vezes nós não prestamos atenção em coisas importantes quando a vida está boa. É muita festa, é muitas programações, mas às vezes nós estamos agora num momento de caverna. Na verdade, essa caverna pode se transformar em um monte. Caverna geralmente nos arremete a um momento de reclamação, de julgamento, como Elias, no momento em que o Senhor designou ele para exercer uma função. Ele começou a pedir a própria morte, e foi para uma caverna, e Deus teve que ir lá buscar ele. E Deus está indo em várias casas buscar alguém que, ao invés de fazer das suas casas montes de oração, lugar de consagração, está fazendo de suas casas uma caverna. Tem gente que está até mofando. Tem gente que está indo ao médico, descobrindo que o pé está ficando verde. E o doutor faz uma pesquisa lá, faz uma análise, fala: não, isso é mofo de você ficar parado. Você tem que movimentar. Você precisa entender que as dificuldades não podem morfar os sonhos que nós temos na realização da obra de Deus. Nós não podemos deixar apenas que alguns façam aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo aparentemente nos considerando impossibilitados. É por isso que eu estou falando da vida de Zaqueu, porque além dele ser discriminado por aquilo que ele fazia, a profissão dele o discriminava, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, bem baixinho, talvez menor que 1,60 m. E para que ele pudesse ver Jesus, ele teve que ter ideias inovadoras, porque as pessoas eram grandes, eram muitas pessoas o impedindo de ver Jesus. Então ele teria que ter uma ideia inovadora. Aí ele descobriu ali um aplicativo de subir no Sincômano. Ele descobriu algo que poderia vencer a pequeneza a qual ele possuía, a baixa estatura a qual ele possuía. Mas é importante, queridos, que a semente que você possui não possa ser comida, mas a semente que você possui possa ser plantada. E uma semente, para ser plantada, aparentemente ela precisa ter essa aparência de que está morta, secura. Porque se você plantar uma semente verde, ela não vai produzir frutos. Então Deus está te amadurecendo. Deus está tirando de você algumas coisas verdes, para que você possa realmente se tornar uma árvore frondosa. Deus está nos levando nestes dias, queridos, e Ele está, vamos dizer assim, Ele está peneirando o seu povo para ver quem que é que fica, quem aguenta. Porque aquele que perseverar até o fim, está falando de provas, está falando de lutas, está falando de ser discriminado, está falando de ser criticado, mas se manter firme numa postura de cristão, de filho de Deus, que nós precisamos ter. Às vezes nós queremos as coisas sem pagar um preço. Às vezes nós ficamos até com inveja de quem é muito usado por Deus. Não estou falando apenas de pregadores que se projetam através da internet. Alguns merecidamente, mas outros de repente teve uma ideia. Mas estou falando de homens que têm uma vida de oração. Estou falando de homens que têm uma vida provada, depois de 20, 30 anos no Evangelho, às vezes comendo coisas boas ou coisas ruins, mas firme ali. De repente passa-se mais 30 anos e aquela pessoa continua a mesma pessoa, firme em Deus. Muitas pessoas, queridos, elas precipitadamente elas admiram, às vezes, uma pessoa que está no Evangelho há 5 dias. Queridos, estar no Evangelho há 5 dias é diferente de quem já está há 50 anos,
30 anos ou mais. Pessoas que foram experimentadas. Pessoas que não pregaram o Evangelho apenas pela emoção, mas elas conseguem falar dos milagres e elas conseguem também falar das lutas. Então, se nós queremos uma casa bonita, nós temos que entender que nós precisamos cuidar dela. Tem que trocar as telhas que estão quebradas, tem que passar uma pintura nova na parede, tem que trocar o reboco ali que às vezes está dando infiltração. Assim é a nossa vida. Se nós queremos uma boa obra, nós precisamos investir nessa obra, queridos. Às vezes você não é um pregador, nato, uma pessoa que tem uma oratória muito boa para orar, mas você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que participa, você é uma pessoa que motiva, você é uma pessoa que ora. Às vezes você ora por tantas pessoas e elas nem sabem que você ora por elas, mas você está ali firme, apesar da sua timidez, apesar do seu estilo de vida que você tem, mas você é uma pessoa que pode realmente contar. Uma pessoa que não nega o talento que você possui, mesmo não aparecendo tanto. É assim que é a nossa vida. Hoje, o tempo que nós pedimos tanto, nós possuímos, mas não estamos sabendo lidar com ele. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Eu quero dizer que não foi Zaqueu que encontrou Jesus, mas Jesus encontrou Zaqueu. Mas antes teve no coração de Zaqueu uma grande disponibilidade de mudar de vida. Zaqueu saiu da sua casa, queria conhecer Jesus, você conhece toda a história, mas ele era um cobrador de imposto, sua estatura era bem pequenininha, e subiu ali naquele sicômoro. Aí é que eu digo, aí Jesus olha para cima e fala: ô Zaqueu, hoje eu quero ir para a sua casa. Que maravilha, né, queridos? Hoje eu quero ir para a sua casa. Queridos, eu sinto que Jesus está falando com você, que Ele quer ir para a sua casa. Ele insiste em ir para a sua casa, mesmo sem você tê-lo convidado. Ele bate à porta da sua casa. E essa porta precisa ser aberta quando você exercer o direito que você tem de receber alguém que de fato pode fazer algo por você. A palavra do Senhor diz em João capítulo 10, que os inimigos vêm para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e uma vida em abundância. A grande diferença é que Jesus não invade o seu querer. A grande diferença é que Jesus não vai te oprimir, vai te afrontar, vai usurpar a sua privacidade. Ele está batendo na sua porta, Ele está batendo agora no seu coração, e cabe a você continuar a permitir que essa porta seja fechada ou a abri-la voluntariamente. Porque embora alguns pensem a amizade de Jesus, alguns pensam ao contrário. A amizade de Jesus não é algo que incomoda, mas é algo que nos liberta daquilo que nos pressionava, daquilo que nos matava, daquilo que fazia que nós trocássemos o conforto do nosso lar por alguns momentos com pessoas que aparentemente eram amigas, mas no momento da nossa necessidade, eles estão longe da nossa presença. Então eu quero te dizer, queridos, que não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir para a casa dele, mas foi Jesus que se ofereceu para ir até a casa de Zaqueu, porque Jesus pôde, numa palavra de conhecimento, de sabedoria, perceber que aquele homem cheio de problemas queria mudar de vida. A diferença é que tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo e não mudam de vida. Tem pessoas que ouvem de Jesus há tanto tempo e não mudam de vida. Essas pessoas estão na periferia. A pessoa que Deus usa é aquela que às vezes não é perfeita, mas ela tem um enorme desejo de servir a um Deus que é perfeito. E a partir do momento que nós nos
convivemos com um Deus perfeito, nós começamos a adquirir os hábitos que Ele possui. Se você começa a andar com uma pessoa que tem maus hábitos, e vai andando com essa pessoa, de repente você está praticando os maus hábitos que tanto você repudiava no passado. Mas quando você começa a andar com uma pessoa que tem bons hábitos, uma pessoa educada, que não fala palavrão, honesta, que é trabalhadora, que é sincera, de repente você se pega querendo ter aquela pessoa como seu referencial de vida. Assim é a nossa vida com Deus. Se você não anda com Deus, como você quer ter uma vida diferente, meu querido? E para quase terminar, às vezes nós temos a mania de esconder quem somos. Sabe quando chega uma visita na nossa casa sem avisar? Aí de repente você corre, tenta esconder uma panela que estava sem lavar, uma roupa que estava jogada. Você dá uma arrumadinha ali de 5 segundos antes de abrir o interfone, né? Porque afinal de contas, alguém vai reparar a sua casa. Aí você coloca aquela vasilha escondida debaixo da pia. Você já fez isso, você está rindo porque você fez isso, né? Você coloca aquela roupa que estava esparramada dentro do cesto, correndo, e o interfone lá tocando, né? É porque nós tentamos esconder da visita aquilo que às vezes nem somos, mas o momento às vezes nos impediu de manter aquela casa organizada. Mas eu quero te dizer, queridos, mesmo assim, mesmo com a casa bagunçada, Jesus quer entrar nesta casa. Jesus quer fazer com que você realmente possa perceber que Ele é o único que pode mudar a sua vida. E se você é um daqueles que tem vergonha de apresentar a sua casa bagunçada para Deus, apresente-se a Ele da maneira que você é, com uma proposta de mudança nessa noite. Então Jesus olha para cima e percebe que ali em cima daquele incômodo tinha um baixinho, cheio de defeito, imperfeito, um cobrador de impostos, odiado pelos judeus, mas que tinha um desejo de mudar. Coloca no seu coração. A única coisa que Jesus quer ver em você agora, se há em seu coração um desejo de mudança, um desejo de ter uma vida diferente, isso já é o suficiente para Ele. Amém? Isso é o suficiente para que Ele possa revelar a você coisas tão simples, mas que vai fazer toda a diferença, inclusive na sua vida eterna. Zaqueu foi achado por Jesus numa árvore, mas ele entendeu que ele precisaria enfrentar situações para pelo menos ver Jesus. Um ponto importante é que Jesus se ofereceu para ir na casa dele. E nós aprendemos com isso. Não importa o que fizemos no nosso passado, não importa qual é a proposta que temos para apresentar para o Senhor depois que Ele veio até a nossa casa. Um ponto importante é que Zaqueu desceu, uma atitude, né? Não esperou mais nada, ele desceu daquele sicômoro e recebeu aquele pedido de Jesus com alegria. Queridos, as coisas do Senhor não podem ser recebidas apenas por tradição ou por educação, mas aquilo que nós fazemos para Jesus precisa ser feito com alegria. Quando você oferta, quando você dizima, quando você faz alguma coisa para a obra do Senhor, você precisa fazer aquilo com alegria. Você não precisa esperar aplauso dos homens, porque quando nós fazemos algo para a igreja do Senhor, estamos fazendo para Deus. Poderíamos citar aqui vários versículos, né, da obra que nós fazemos para Deus, mas como o tempo não nos permite, eu queria que você entendesse que quando nós fazemos algo para Deus com alegria, aí nós entendemos o valor da confissão, o valor da fé, o que significa salvação, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. Confessar, crer, essas coisas se tornam claras, nítidas na nossa vida.
O que Zaqueu tinha, já para quase concluir, não era um problema financeiro. A Bíblia diz lá no versículo 2 que ele era um homem rico, mas ele tinha um problema de caráter, ele tinha um problema de falta de honestidade. E esse problema o qual ele possuía, provavelmente o incomodava, porque ele sabia que não estava certo. E esse problema de caráter, esse problema de passar os outros para trás, ele precisava ser resolvido, senão provavelmente isso comprometeria não apenas a vida dele, mas da família dele. Então, a partir do momento que ele reconheceu, ele tomou a decisão de mudar. Versículo 8, ele fala: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Querido, se Zaqueu não tivesse saído do conforto da casa dele e ido ver Jesus, procurar Jesus, talvez nada teria mudado em sua vida. Está difícil de buscar Deus na sua casa? Está complicado? Está muito barulho? Muito movimento? Suba no sicômoro, suba no telhado, tranca a porta do seu quarto, faça um monte, saia da rotina, saia de tanta comida, de tanto doce. Você fica o dia inteiro na cozinha fazendo doce, quando você olha o dia já acabou, você está ansioso, você está ansiosa, você fica o dia inteiro fazendo coisas, e no momento em que você poderia vislumbrar o milagre em sua vida, talvez esse momento, que tanto precisaria ser valorizado, foi colocado em segundo plano na sua vida. Está difícil buscar a Deus dentro da sua casa? Entra dentro do seu carro, põe um louvor, fecha seus olhos e chame por Jesus. Mas entenda, queridos, que quando Jesus fala através de nós ou para nós, há mudanças no nosso procedimento. Entenda que um verdadeiro encontro com Jesus gera mudança dentro de nós. Nosso comportamento é diferente. Algumas músicas nós não conseguimos ouvir mais porque percebemos que aquelas músicas são maliciosas, fala de coisas pornográficas, fala de coisas, de comportamentos contrários àquilo que a palavra de Deus determina. Quando nós temos um encontro com Jesus, alguns tipos de filme não servem para nós mais. Mas eu quero te dizer, queridos, a boa notícia é que o próprio Jesus disse no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Poderíamos falar apenas sobre isso aqui a noite inteira, o dia inteiro. Ele veio para buscar o perdido. Está andando meio perdido nestes dias dentro da sua própria casa? Vá para Jesus. Corra para Jesus. Isso vai gerar em você uma maneira diferente de falar e de agir. Isso vai levar você a economizar dinheiro com tanto óleo de unção. Você encharca as portas da sua casa com óleo da unção. Não é verdade? Já derramou mais de 20 litros de óleo de unção nos seus quartos, no seu quintal, e nada mudou, porque o óleo não muda. O que muda o lar é o entendimento que meu comportamento errado precisa ser consertado. Quando eu conserto os meus comportamentos que são errados, aí há uma unção vinda de Deus pelo sacerdote exercido através de alguém que crê na palavra de Deus. Não adianta você empanturrar as portas da sua casa com óleo da unção. A propósito, no Novo Testamento não se vê usando óleo, né? Lá em Tiago fala que a oração é que vai gerar o milagre, não o óleo. Tem pessoas que colocam a fé no óleo, mas não tem o óleo da presença do Espírito Santo de Deus, porque o comportamento dessa pessoa é de uma pessoa incrédula. Xinga o dia inteiro, fala palavrão,
Aí na hora da luta, quer que Deus de toda maneira opere o milagre. Derrama óleo para todo lado. Mas não tem esse sentimento, o qual o Senhor nos exorta a ter, através de um comportamento que faz com que o diabo fuja da nossa presença. Amém, queridos? O que eu quero que você entenda é que o diabo vai fugir da sua casa, vai fugir da sua presença, quando ele perceber que você não apenas unge as portas da sua casa com óleo, mas você se unge permanecendo na presença de Deus. Palavras que edificam. Então Jesus já está te comunicando, estou passando por aí, estou indo na sua casa. A minha pergunta é, você quer? Porque Ele já se ofereceu para te abençoar. Ele já se ofereceu para estar aí com você, querido. Então o que vai manter o lugar ungido é você estar permanentemente na presença de Jesus. E através da honra que você der aos seus pais, do amor que você der ao seu marido, à sua esposa, através de um momento de arrependimento, é que esta unção vai realmente alcançar vidas, que vai mudar a sua casa. Você vai ter prazer em sair do seu trabalho e correr para a sua família. Você vai ter prazer em estar na sua casa, porque na sua casa tem paz. Na sua casa há alguém que promove a paz. Na sua casa não é uma casa perfeita, mas é uma casa em que faz toda a diferença, porque o Senhor entrou ali. E eu não vou fugir mais para a igreja para orar, fugindo da minha casa, porque na minha casa também é uma igreja. Eu tenho comunhão com a minha família de sangue, e eu tenho comunhão com a minha família cristã. A igreja, templo, é uma continuidade daquilo que eu proponho a fazer na igreja família, queridos. Então, às vezes o que te falta nesse dia é ter essa sede que Zaqueu teve para mudar. O que te falta nesse dia é ter essa vontade, essa esperança de que algo vai mudar. E se você está omitindo a responsabilidade, o chamado que Deus tem para você, é o momento de você subir no sicômoro. Jesus está passando. E você não pode perder a oportunidade de fazer com que Ele olhe agora o seu coração e perceba que mesmo você estando lá em cima da árvore, você é mais atrativo do que aquelas pessoas que às vezes estavam ao lado dele. Porque muitas pessoas andam com Jesus apenas por interesses. Mas muitas pessoas andam com Jesus porque quer ser amigos dele. Amém? E nós vamos agora estar orando para que você possa convidar Jesus. Ele já te convidou. Ele quer estar na sua casa. Mas que você tenha a alegria de recebê-lo na sua casa, sem formalidades. Muitas pessoas são muito formais. O que Jesus quer de nós é uma vida sem aparências. E uma vida a ser vivida conforme aquilo que realmente Ele almeja. E nós vamos orar para algumas pessoas. Nós vamos orar por alguns pedidos de oração que aqui foram dados. Amém? E que você possa agora orar comigo. Eu não vou citar aqui, porque são várias pessoas, mas essas pessoas que fizeram um pedido aqui, ainda hoje lá em casa, eu vou estar orando por vocês também. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos nesta noite, por cada vida que tem aceitado esse oferecimento do Senhor para salvar a casa delas. O Senhor se ofereceu ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Basta agora nós recebermos pela fé o sacrifício que foi feito por cada um de nós. E toda desordem familiar seja agora repreendida em nome de Jesus.
toda falta de amor, de misericórdia, de compaixão, de honestidade, de temor, de honra, seja agora repreendida em nome de Jesus. Pai, que esta família que me ouve agora possa receber a paz do Senhor. Que esta família, que este filho, que esta mãe que está me ouvindo agora possa abrir o coração para as palavras de Jesus. Que esta pessoa possa agora ter um grande desejo de adquirir mudanças, de ressarcir a quem elas prejudicaram, através da fé, do perdão, da simplicidade e do amor. Repreendo todo espírito de separação, repreendo todo espírito familiar que tenta lançar os maridos contra as esposas e as esposas contra os maridos. Repreendo todos os espíritos familiares que lançam os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. Repreendo no nome de Jesus todo sentimento que age lançando irmão contra irmãos, familiares contra familiares. Repreendo, ó Pai, que haja agora uma pausa, que haja agora um parêntese para que esta pessoa possa ter sede de buscar a Deus, não apenas por obrigação, porque o Senhor não quer receber nada porque somos obrigados, mas por alegria, por liberalidade. Eu quero declarar no nome de Jesus, todas essas pessoas que fizeram seus pedidos de oração, sendo agora visitadas pelo Teu poder. Pai, restaura esta casa, restaura este lar, restaura esta pessoa, gera uma fé nova nessa vida. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que estão orando juntamente comigo, possam receber agora uma revelação íntima do que realmente significa servir ao Senhor. E que o espírito de ousadia, que o espírito de expansividade, de criatividade, de renovo possa estar sobre cada um deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, agradeço pelo tempo que nós estivemos aqui juntos, que você possa continuar a abençoar esse ministério e em breve estaremos de volta novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus, na paz do Espírito Santo. Que a paz do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, através da atitude que você está tomando agora, em nome de Jesus.